como muda completamente as relações sociais quando a gente descobre que os espíritos têm acessos, eles percebem uns dos pensamentos dos outros. Muda completamente. Isso aqui devia ser algo para pensar quando a gente deitasse toda noite, né? Vou passar para o Eric falar um pouco e também depois a gente vai para as questões. Interessante. Né? Primeiramente, essa questão é interessante. Né? Como o perispírito não tem órgãos, ele percebe por todo o perispírito. Né? Então, até eu coloquei a questão aqui, a questão 245. Né? Os espíritos têm circunscrita a visão, como seres corpóreos? Não. Ela reside neles. Aí eu coloquei aqui também o ensaio teórico sobre a seção dos espíritos, que é excelente para compreender isso. Né? Então, como o perispírito não tem órgãos, se percebe por todo o perispírito. Né? Tanto que Kardec fala que o perispírito é o órgão do espírito, ele percebe por todo ele. Né? Aí Kardec diz nesse ensaio teórico, né? Se o espírito não tivesse perispírito, ele não perceberia nada. Né? Porque é através do perispírito que há essa percepção do mundo exterior. É o meio pelo qual ele age. Né? E quanto mais o espírito progride, mais puro é o perispírito e mais coisas percebe, né? Mais faculdades tem. E isso varia conforme o mundo também. Né? E por não estar encarnado, essas percepções são mais puras porque não são embotadas pela matéria. O corpo físico, a gente já viu aqui, é como se fosse uma prisão mesmo, como se fosse como se a gente tivesse uma prisão no escuro. Né? Quando a gente sai, a gente é meio a caverna de Platão mesmo, né? Os caras estavam lá presos, né? Aí sai e vê a luz, né? Você vê o mundo real, o mundo verdadeiro, né? Quando a gente está encarnado, a gente percebe, a gente vê pelos olhos, escuta pelo ouvido, né? No mundo espiritual, as percepções se tornam gerais. Uma coisa interessante que eu queria comentar é sobre essa questão que fala aqui, né? Além de falar que todos os nossos pensamentos ficam abertos, né? Então, no mundo espiritual não vai haver mais a hipocrisia, não vai haver mais a mentira, né? Só o superior pode esconder, né? O pensamento, mas o superior não vai esconder nada mal, né? Que é o superior. Além disso, fala da questão das trevas. Isso é importante falar, porque eu já vi muita gente, seja por má fé ou por estudo, falando que essa treva aí é o umbral. Mas aí, for lá no Céu e Inferno, na segunda parte, vai explicar que essas trevas é no sentido figurado que se usa. Ele vai falar que isso que é uma expiação que ocorre a certos espíritos que deixam de perceber certas coisas. Né? Por exemplo, tem espíritos que desencarnam e não percebem os parentes, né? Tudo mais. Mas aí é uma expiação específica, é uma questão fluídica, né? Não é a treva material. Porque no mundo espiritual não existe escuridão, né? A gente vai ver até por uma pergunta aqui que Kardec fala na gênese de uma luz, espírito de uma luz, mas ele fala no sentido figurado de uma luz espiritual, né? Que estaria que os fluidos estão em toda parte, né? E é através dos fluidos que o espírito percebe as coisas. Então isso é bem interessante, né? E essa questão, como a Mônica aqui com a gente, essa questão, como a gente falou, né? Como o Michel falou, bem interessante. A gente tem que pensar, refletir nisso, né? Não adianta, né, a gente ter maus pensamentos, cometer faltas e esconder isso dos outros, achando que isso nunca vai ser revelado, né? Quando a gente chegar no mundo espiritual, todo mundo vai saber, né? Não sei, um marido esconde da esposa uma coisa por anos, né? No mundo espiritual vai chegar e vai ser revelado, né? Tudo. Então, uma pessoa como espírito tem que saber disso.
Então, justamente porque no mundo espiritual o perispírito é como se fosse vamos dizer assim, um grande telão, né, dos nossos pensamentos e tudo. Então, através do perispírito ah, você vai ver tudo, né? Que a outra pessoa está pensando, né? É até engraçado isso, né? Que eu me lembro que na obra do André Luiz tem um psicoscópio, né? É tipo um óculos de X-Men, de raio laser, que eles colocam para ver a alma, o interior da alma. Mas o espírito precisa disso, não vai ver pelo espírito, pelo estúdio, né? Como diz aí, para ver o pensamento, né? Então, é bem curioso como o movimento espírita não compreendeu essa questão. Tem algumas perguntas. Vou começar aqui pela pergunta da Ana. Depois tem outras aqui, mas o que seria a luz espiritual no livro A Gênesis, no capítulo Os Fluidos, item 24? Michel quer começar a responder? Sim. O próprio Kardec responde isso no próprio item 24. O próprio Kardec diz: nós desconhecemos a natureza. Então, eu brinco sempre, né? Quem acompanha os estudos comigo, eu digo: a gente tem que levar a sério o que Kardec diz. A gente tem que levar a sério o que Kardec diz. Kardec diz: nós desconhecemos. Então, imagina, Kardec diz que nós desconhecemos, como é que eu vou responder o que é, né? Então, agora, por que ele diz que há uma luz espiritual? Para a gente entender a ideia do item 24 da Gênesis aí que a Ana está falando. Ele está falando no sentido de mostrar que tem algo na vida espiritual que faz com que os espíritos não dependam da luz material para enxergar. Como que Kardec descobriu isso? Nas evocações, conversando com os espíritos, comunicações do mundo inteiro. Os espíritos mostraram, mesmo os inferiores, que eles não dependiam da luz para enxergar. Inclusive, os espíritos viam através do corpo, eles podiam ver os órgãos funcionando do nosso corpo, né? E mostrando que eles vinham, inclusive, além, eles podiam escolher o nível de penetração da visão deles, né? Então, claro, Kardec chama de luz espiritual. O que ele está querendo dizer? É algo que não é material, porque não depende da luz material, mas o que é a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que tem pelos fenômenos, pelos relatos dos espíritos. Tem outra mesma pergunta da Ana, que qual é a função do perispírito, né? Veja, de novo, mesmo que a gente não soubesse a função da coisa, ou que a coisa, como que a coisa funciona, os fenômenos espíritos mostraram que existe a coisa. Aí, a partir do momento que a gente descobre que ele existe, a gente tem que tentar entender quais as funções dessa coisa, tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre o fato da gente não explicar detalhes da coisa não significa que isso seja um problema para a coisa existir. Então, por exemplo, o perispírito, a gente não tem o conhecimento completo do perispírito. Os espíritos também vão dizer isso nas obras de Kardec. O que a gente sabe, e obviamente não é tudo, é que o perispírito é o agente intermediário, né? O espírito só se manifesta no universo graças ao seu perispírito. Por isso que ele é um intermediário, ele é a semimatéria. Porque como o espírito ele é imaterial, no sentido que ele é diferente de tudo o que a gente conhece por matéria, como que ele atuaria no universo material se ele não tivesse um intermediário? Então essa é a função do perispírito. A função geral do perispírito. Por isso que não há espírito sem perispírito. Não há perispírito sem espírito. Então, basicamente seria isso, né? Eu não lembro se tu colocou mais alguma pergunta, Eric. Eu vi que o José está comentando aí, né? O José, deixa eu te avisar, tu vai ganhar falta, mesmo comentando, vai ganhar falta.
e hoje não tem bônus hora. Se participando só por comentário, não ganha bônus